Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, bem-vindo ao canal Segundo a Palavra. Mais um vídeo para você. Antes de assistir esse vídeo, se inscreva lá no canal, se ainda não é inscrito, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos essa palavra que certamente Deus irá falar com você nesta manhã. Você já se sentiu desanimado, sem esperança, com o futuro incerto, um destino comprometido? Pois é, sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Sobre a fragilidade do ser humano, o homem. Certamente nós, de alguma forma, já nos sentimos assim, ou estamos nos sentindo assim. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesse dia se encontra no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 40, onde no versículo 28 diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e não há esquadrinhamento do seu entendimento? Veja que enquanto nós, seres humanos, somos passivos de cansaço, somos passivos de fadiga, somos passivos de desespero, somos passivos de sentimentos adversos no nosso viver. A Bíblia fala que Deus, ele é totalmente oposto, que ele é um ser imutável, um ser eterno, um ser que não tem esses atributos humanos em si. E o povo de Israel, para nós entendermos um pouco, o povo de Israel, após a libertação do cativeiro, estava se sentindo dessa forma. Ou seja, eles estavam se queixando que Deus agia como se não soubesse da situação deles. E às vezes assim somos nós, mediante essa circunstância. Certamente quando nos encontramos assim, nós precisamos de restauração, de ânimo, de vigor. E o Senhor é quem tem essa restauração para nós, porque Ele é um Deus restaurador. Ele é um Deus que tem para nós perdão. Perdão por quê? Porque às vezes nós olhamos para o passado e os nossos pecados vêm à tona. O nosso modelo de vida passado vem tentando, diante dessa circunstância em que estamos vivendo, parar-nos, fazer com que nós fiquemos estagnados. Mas Deus, ele tem perdão para nós. É o que a palavra diz. Ele é um Deus que perdoa. E a falta de perdão, desse sentimento, faz com que a gente fique estagnado, pensando nas coisas que nós fizemos, de por que chegamos até aqui. Mas Deus tem perdão para nós. E também na caminhada, nós precisamos de providência, e Deus tem providência para nós. Deus também tem promessa, Deus tem paz e renovação para nós, o seu povo. Nós não estamos à deriva. O nosso Deus, ele está nos vendo, ele está nos contemplando, ele sabe da nossa situação, porque Deus é maior do que qualquer coisa. As circunstâncias ao nosso redor, ela nos leva a esse desespero, ela nos leva a se sentir desse jeito, frustrados, E aí às vezes até queremos parar na caminhada, pensando: Deus não está comigo, Deus não está me vendo, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de mim nem de você. Deus, ele tem o controle absoluto na palma das suas mãos. Nós devemos
ver, em meio a essas circunstâncias que estão ao nosso redor, a grandeza de Deus, a grandeza do nosso Deus, porque nós não estamos à deriva, nós não estamos sozinhos, e o nosso futuro, ele não é incerto. Jesus já resolveu tudo, todas essas coisas. E quando, assim como Israel, né, no capítulo aqui 40 do livro de Isaías, nós nos deparamos com uma tarefa difícil. Até mesmo pensamos que o nosso futuro é impossível, mas nós devemos lembrar que Deus é grande em força e em poder, como está no versículo de número 26. As circunstâncias nos levam a olhar para trás e trazer vergonha pelos pecados e falhas. E nesse momento nós precisamos de um encorajamento. E Deus tem uma mensagem de encorajamento, uma mensagem especial para nós através da Tua palavra, que Ele é maior do que qualquer coisa. Nós devemos parar de nos queixarmos como se Deus não soubesse, das nossas situações, dos nossos dilemas, das nossas crises, dos nossos desesperos, né? Deus sabe como você se sente nesta manhã. Deus sabe como eu me sinto nesta manhã, porque Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele está acima de todas as coisas. E sabendo como nós nos sentimos, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece as nossas frustrações, Ele sabe dos nossos problemas e Ele sabe das circunstâncias que estão ao nosso redor. E mais do que isso, Ele sabe das circunstâncias que estão dentro de nós. Porque nós não temos que lidar somente com as circunstâncias externas, nós devemos também lidar com as circunstâncias internas. E essas circunstâncias internas é o que nos faz nos sentir sem vigor, nos sentir cansados, sabe? E nós vemos que diante disso os cuidados de Deus, a Bíblia diz que são inquestionáveis. O Senhor, Ele é eterno. O Senhor, sendo eterno, Ele não se cansa. Nós nos cansamos, nós nos sentimos sem vigor, nós nos sentimos fadigados, mas o nosso Deus não. Ele não se cansa, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não se fadiga. Veja que o cuidado do Senhor, ele é inquestionável. O Senhor é eterno, não se cansa nem se fadiga, sua força é infalível. Sua força é infalível. Ele dá vigor ao cansado. Se você está cansado nesta manhã, cansado por causa das circunstâncias externas, cansados por causa das circunstâncias internas. Outro dia nós falamos sobre essas questões internas, mas hoje um panorama aqui para nós entendermos, para o vídeo não ficar muito longo. Mas Deus é aquele que está conosco e Ele é eterno, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele dá vigor ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? O que não se cansa, Ele fortalece os cansados. Aos que sem vigor, Ele enche de poder e oferece sustento. E no seu vigor, veja que os jovens, quando fala de jovem, fala de vigor, fala de força, fala de vitalidade. E no seu ápice, os jovens também se cansam. Veja que o único que é incansável é Deus. O único que não se fadiga é Deus. O único que é poderoso, que é soberano, que chama as estrelas pelos nomes, que está sentado acima do globo terrestre. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. E ainda que os jovens venham perder o seu vigor no ápice da sua juventude, Ele é o Deus que não se cansa, não se fadiga. E com isso, nós então conhecemos, né, a força inabalável, sobrenatural de Deus. E se você, nesta manhã, que está ouvindo essa palavra, crie uma esperança, mas uma esperança não nas circunstâncias externas, não nas circunstâncias internas, mas no Deus que é soberano. Porque o versículo 31, para encerrar, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.
Isso, irmãos, determina o nosso fim. O fim, para o fiel é entender que para o fiel não haverá fracasso. E a fé não conhece fadiga. Se nesta manhã você colocar a sua esperança no Senhor, mediante a todas essas circunstâncias que você está vivendo, saiba que Deus, Ele é poderoso para renovar as suas forças, para fazer com que você tenha vigor, para que você tenha uma saúde espiritual, física, mental e trilhar confiando que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Nós precisamos de restauração e vamos então viver essa restauração nesse dia. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, para a glória do Senhor Jesus.